Noite, mais um Jesus Expresso para mim, para você, para nós. É com muita alegria que estou aqui com vocês, participando de mais um culto, mais uma palavra que será semeada nos nossos corações, no meu também. Bom, hoje o Senhor quer falar a respeito de uma coisa muito importante, que muitos deixam passar despercebido, e que é o que o Senhor quer para nós. É sobre o reino dos céus e o reino de Deus. Algo importante para quem quer ver o mover do poder de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus, o domínio de tudo aquilo que o Senhor faz em nossas vidas. Mas existe um detalhe, existe um porém. Nós precisamos estar no reino de Deus. Precisamos caminhar no reino de Deus. Amém? Nós vamos ver isso na palavra. A palavra vai nos mostrar coisas impressionantes, maravilhosas, a respeito daquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós, quer nos mostrar, e que é o reino dele. O reino de poder e glória. O reino onde ele faz sinais, prodígios e maravilhas. Amém? Abra sua Bíblia no livro de Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 10. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 10. Bom, Jesus ensinando os seus discípulos a orar, e ele começa a ensinar como nós devemos orar. É importante a oração. É importante a oração por quê? Porque é na oração que nós temos um diálogo com o Senhor, uma comunicação, uma intimidade com o Senhor, uma intimidade com Deus, uma intimidade com Jesus. E o Espírito Santo que está em nós se alegra. Ele nos comunica e nos revela tudo aquilo que é a vontade de Deus. Então, o Senhor, em Mateus 6, vamos começar do 1. O mais importante, o versículo que eu quero falar é sobre o 10. Mas vamos começar com o versículo 1. Peraí, deixa eu ver. Com horários aqui. Versículo 5. Versículo 5 diz assim: E quando orares, Mateus capítulo 6, versículo 5. E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Amém? Versículo 7. E orando, não useis de vã repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Por muito falarem serão ouvidos. Bom. Versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vos lhe pedires. Portanto, vós orareis assim. Olha o que Jesus nos revela aqui, nos mostra. É algo muito mais importante, mais profundo, do que muitas pessoas leram e não entenderam. Mas preste atenção nesse versículo, parte B desse versículo 10. Venha o teu reino, capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vamos ler de novo. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Virá o reino de Deus. Quando nós pedimos, o Senhor ouve a nossa oração. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, aqui, como é no céu também, como acontece no céu. O que acontece no céu?
como é o reino de Deus no céu, como é o reino dos céus, que é a mesma coisa, é um sinônimo um do outro. Reino de Deus é o reino dos céus. E quem reina no céu é o Deus. Amém? Então, venha o teu reino, assim na terra, ou seja, aqui na terra, como também é nos céus. Pega essa palavra aí. É em cima desse versículo que nós vamos ouvir o que o Senhor quer falar comigo, com você, para que nós possamos desfrutar, receber as promessas, desfrutar todas as bênçãos espirituais, as bênçãos materiais aqui na terra também, que nós precisamos no nosso dia a dia, enquanto estivermos vivendo nessa terra dos viventes. Amém? Bom, Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, Pai. A tua palavra que nos ensina a orar. O próprio Jesus ensinando os discípulos. E nós também, como somos discípulos de Deus, estamos também aprendendo, ouvindo, bem atento, com todos os ouvidos, antenas ligadas, para receber a revelação que o Espírito Santo que está em nós vai nos revelar algo mais profundo do que nós só essa linha diz, essas linhas dizem. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós cremos que a tua palavra é a verdade. E a vida em abundância e a vida eterna. Por isso, assim como nós vamos viver aqui nessa terra, também queremos viver nos céus da glória de Deus. Amém. Bom, venha o teu reino. Venha o teu reino assim na terra como é nos céus. As expressões reino de Deus e reino dos céus são sinônimos. Quando se diz reino de Deus, é referente a quem pertence o reino dos céus e a sua origem, ao contrário dos reinos do mundo. Existe o reino do mundo. Países, nações, reis, presidentes. Muitos aqui reinam em nações, príncipes, realezas, que reinam aqui na terra. E ainda tem também um que não está mais no céu, que montou o reino dele aqui na terra. O reino das trevas. Bom, o reino do mundo oferecido por Satanás. Satanás, ele oferece aqui o reino do mundo. Ele, até com Jesus, ele fez isso. Oferecido por Satanás, o reino do mundo. E ele teve a ousadia, ele teve muito intencionado, mal intencionado, quis oferecer o reino dele, do mundo, a Jesus. Não dá para entender um negócio desse. É impressionante como o Satanás, ele é ardiloso, ele quer, de todas as maneiras, oferecer aquilo que não é dele para quem já é dono. É o que acontece com muitas pessoas que não sabem que nós temos o reino de Deus para nos cada vez mais ensinar, receber, ter comunhão com Deus e receber tudo aquilo que ele prometeu na sua palavra. Mas Satanás quer oferecer o reino do mundo também para muitos aqui. O diabo, lá em Mateus 4:8, ele novamente transportou, depois de tentar algumas vezes, ofereceu novamente, transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe o reino de todos os reinos, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Que glória é essa? Não tem glória nenhuma. E disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Diabo falando para Jesus. Então disse Jesus: vai, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então, depois de batalhar 2 vezes oferecendo o reino do mundo, oferecendo as coisas do mundo das trevas para ele, para Jesus, ele viu que não tinha mais jeito. Aí, no versículo 11, então o diabo deixou
E eis que chegaram os anjos e o serviam. Ou seja, quando nós rejeitamos o reino das trevas, quem é que vai nos sustentar? Quem é que vai nos amparar? Aqueles que são ministradores de Deus, os anjos, que foram enviados por Deus. Por quê? Mais importa é servir a Deus do que ao mundo. Aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Deu para entender? Bom, então, em vista disso, o que nós podemos entender? Nós podemos entender muita coisa, que o reino de Deus é chegado para muitas pessoas. Nós precisamos entender mais a respeito do reino de Deus, a respeito do reino. O domínio do reinado, o sentido da palavra reino é domínio ou reinado. Malkut, em hebraico, reino, e Basileia, em grego. Diferenciando de um governo político para um governo para ser mais espiritual e morais. Algumas citações se referem ao presente do reino e outras apontam para o futuro. Lá no Velho Testamento já apontava sobre o reino de Deus. Então, a palavra de Deus é muito clara quando diz que nós podemos andar no reino, viver no reino aqui na terra. Nós podemos já experimentar o reino de Deus aqui. Diga glória a Deus, que bom, que maravilha. Como é bom entender isso. Por que o Senhor quer fazer isso? Porque Ele quer o melhor para nós. Ele quer o melhor para os seus filhos. Diga glória a Deus. O melhor é para os filhos. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Segundo a 1 Crônicas 25, fala do reino do Senhor. Já estava citando o reino de Deus. Estava já falando sobre o reino de Deus. Davi apresenta Salomão como seu sucessor. Então, dentro dos escolhidos, dos seus filhos, ele foi escolhido Salomão. Davi orou ao Pai, ao Deus, Deus revelou a Salomão que vai estar a sucessão. Em 1 Crônicas, capítulo 1, 28, 5, diz assim: e todos os meus filhos, e de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, e escolheu a eles Salomão para se assentarem no trono do reino do Senhor. No trono do rei do Senhor, reino do Senhor, sobre Israel. Então, já no Antigo Testamento já tem citações a respeito do reino, o reino de Deus, o reino da sua maravilhosa luz. Amém? E no livro de Daniel também fala, Daniel capítulo 7, versículo 14. Daniel 7, 14 fala assim: foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem, e o seu domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Ou seja, havia já uma linhagem real de geração em geração até chegar a Jesus. Importante saber, entender. Então, como é que o Senhor Jesus começou a anunciar e a mostrar o que é o reino de Deus? No Novo Testamento, a expressão reino dos céus é usada somente por Mateus 4 vezes, Marcos 15 vezes, Lucas 32 vezes, em João 2 vezes, em Atos 6 e nas cartas de Paulo 8 vezes, formando um total de 98 citações destes termos, sem contar as inúmeras vezes que é usado apenas reino. Então, você que aceitou Jesus, reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, passou a ter direito a chamar Deus de Pai, e o Deus Pai te chama de filho.
Diga glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A qual as suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e o general do nosso exército. É bom entender isso. O povo que vivia sob o domínio do Império Romano ouviu falar de um novo reino. Aí muitos pensaram, será que reino é esse que virá? Estava sendo anunciado, os profetas, estava escrito nos rolos que haveria um rei, e o reinado desse rei seria eterno, e esse rei seria sobre todos os reis, e senhor de todos os senhores. Muita gente não entendeu, nem os escribas, os fariseus, entenderam aquilo que estava escrito. Tanto é que eles não reconheceram Jesus, tanto é que eles não viram Jesus como Filho de Deus. Como tudo aquilo que estava escrito nos rolos do Antigo Testamento, que já dava anúncio da vinda de um rei. Isaías também profetizou muito sobre Jesus. Mas o que faltava aos escribas, fariseus, aos sacerdotes da época, era a revelação do Espírito. O entendimento com revelação do Espírito da palavra, que eles ensinavam nas sinagogas, que eles ministravam nas sinagogas, mas eles não entenderam. E esse reino chegou. E o rei dos reis veio reinar. Mas o reinado desse rei dos reis não era um reinado físico, material. Era o reino espiritual. Reino espiritual. É o reino espiritual. E que nós vivemos hoje, você que aceitou Jesus, você que anda sobre a rocha da palavra, você que ora, você que jejua, você que faz a obra, você que mete a mão no arado, você que prega a palavra, você que faz uma visita no hospital, você que faz uma visita ao presídio, ora pelas famílias, intercede por famílias, ajuda o necessitado. Você anda no reino. Você vive agora no reino de Deus. Esse é o reino de Deus. Não é um reino físico, é um reino espiritual, aonde o que se vê nesse reino são as obras espirituais. Oh, glória a Deus. Reino espiritual, onde o rei nunca terá, esse reino nunca terá fim. E esse rei também é eterno. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o reino que nós precisamos enxergar, viver. Muitas pessoas começam a conhecer a palavra ou entram numa igreja, aceitam, reconhecem e confessam o nome de Jesus como seu Senhor e Salvador, mas esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo. Muitos passos ainda têm que ser dados para que possamos experimentar a plenitude desse reino, que você passa a andar, que você passa a conhecer e a entender e a viver. Mas só que alguns vivem conforme a sua vontade. E não é conforme a nossa vontade que vamos viver nesse reino. Para vivermos na plenitude desse reino, temos que conhecer mais as raízes, a profundidade, as revelações, o poder, a glória desse Deus, desse reino, reino da sua maravilhosa luz. Oh, glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Você conhece o reino de Deus? Você conhece verdadeiramente o reino de Deus? Vamos estudar um pouco sobre o reino de Deus. O reino de Deus não podemos encontrar alguns aspectos que não é o reino de Deus. Visível. Lucas 17, 20 e 21. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência,
nem dirão, ele aqui ou ele lá, porque o reino de Deus está onde? Dentro de nós. Dentro de nós. Pega essa palavra, meu irmão. O reino de Deus está em você. É chegado, foi estabelecido, foi carimbado. No dia em que você começou a falar com Jesus e você confessou Ele como seu Senhor, aí o reino de Deus chegou. Só que esse reino, ele é muito maior do que nós podemos imaginar. Muito maior do que nós podemos imaginar. Mais poderoso do que qualquer reino que você já conheceu. E ele está onde? Aqui dentro de nós. Quando nós pregamos uma palavra, quando nós anunciamos o evangelho da salvação, da cura, da libertação, nós estamos começando a mostrar para alguém ou para uma igreja o que é o reino. O que é o reino de Deus, o reino dos céus, que assim como nós lemos lá em Mateus 6,10, venha assim na terra como é nos céus. Você já imaginou como é o reino dos céus? Lá no céu. Esse reino, assim como diz a palavra é a verdade, esse reino também está aqui. Para quem? Para todos? Não. Alguns estão andando e caminhando no reino das trevas, mas muitos estão caminhando no reino de Deus, reino da luz, reino da graça, da misericórdia, do amor, do perdão. Muitos estão andando nesse reino. Esse reino vai desfrutar desse reino, vai viver esse reino, vai ver o poder desse reino operando em todo aquele que buscar a face do Senhor. Em todo aquele que vive praticando verdadeiramente a palavra. Esse caminha no reino. E quando alguém caminha no reino, vai ver sinais, prodígios, maravilhas, milagres, e até o impossível vai ver acontecer na sua vida. Vai ver acontecer no seu ministério. Vai ver acontecer na sua igreja. É o reino de Deus. Assim na terra como é nos céus. Você precisa, eu preciso, nós precisamos conhecer o reino de Deus. Não tem fim. Não tem fim. Quanto mais você aprende, mais você precisa aprender. Quanto mais você precisa aprender, mais você vê que tem muito mais para aprender ainda. Sem fim. Não pense você que o reino de Deus é só o que está nas Escrituras, não. Tem muito mais, meu irmão. Porque o Espírito Santo agora é a revelação do Espírito Santo que nos mostra além do que nós já aprendemos, que conhecemos na palavra, nas Escrituras, porque o Espírito Santo veio dar continuidade à obra de Jesus. A obra de Jesus, ele estava aqui fisicamente fazendo a obra espiritual, fazendo a obra espiritual, mostrando o reino de Deus, mostrando o poder de Deus. Mas ele falou, eu vou. Mas tem alguém que vai continuar no meu lugar. Tem alguém que vai fazer a mesma coisa que eu, só que ele tem mais para ensinar. Eu já ensinei, está escrito aí na palavra. O que eu já ensinei, que eu vim fazer, está escrito na palavra. Mas o Espírito Santo vai te revelar mais coisas. Vai te mostrar mais coisas. Porque o reino de Deus tem muito a ser aprendido ainda. Oh, glória a Deus. Você conhece o reino de Deus? Tem certeza que nós conhecemos ainda? Eu sei de uma coisa, eu preciso conhecer mais do reino de Deus. Eu preciso conhecer mais do reino de Deus. Eu quero conhecer mais do reino de Deus. Eu quero buscar mais conhecimento
revelação daquilo que é o reino de Deus aqui, o primeiro reino de Deus que eu estou vivendo, que você está vivendo. Aqui nós podemos conhecer mais desse reino. Mas o que está preparado para nós, olha, é muito grande, é muito maior, é muito mais poderoso. Se nós experimentamos aqui milagres, sinais, prodígios, maravilhas, o impossível acontecendo, imagine na glória. O reino dos céus no céu, nos céus. Nós conhecemos o reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus é de mistério, irmão. Tem muito mistério para conhecer. O reino de Deus, a palavra de Deus é cheia de mistérios. Só quem vive começa a entender esses mistérios, começa a ver, enxergar esses mistérios e a viver esses mistérios. Quando nós nos aprofundamos na palavra, quando nós começamos a mergulhar na palavra, as revelações começam a aparecer. As revelações começam a nos ver, saltar diante dos nossos olhos, no entendimento, e que nós ficamos cada vez mais atraídos a mergulhar mais fundo na palavra e ver muito mais coisa acontecendo, sendo revelada, mostrada pelo Espírito Santo que está nos ajudando hoje. Diga glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O do mundo, João 18:36. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Ele veio aqui mostrar o reino de Deus. Porque muita gente estava cega. Muita gente estava andando em caminho de trevas. Muita gente estava andando de uma forma que Deus não se agradava disso. Deus não se agrada da imagem dele, semelhança que ele criou, andando em caminho de trevas. Porque a humanidade caminhou de uma certa forma totalmente fora da vontade de Deus. Guerras, violências, muita coisa. Prostituição, morte, assassinato, destruição em massa, genocídio. Muita coisa errada. E Deus viu que precisa fazer uma limpa, uma reestruturação, mostrar o caminho para aqueles que estavam cegos. Enviou o seu filho, o seu unigênito do Pai, para mostrar. E João Batista anunciava no deserto, do Rio Jordão, é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Muitos chamavam ele de louco. Maluco, doido, barrido. Para o mundo, a palavra de Deus é loucura. Mas muitos iam lá no Rio Jordão, vindo de distância até o Rio Jordão, lá no deserto, para ser batizados, para se arrepender, confessar os seus pecados, se arrepender, para ver o reino de Deus, para conhecer o reino de Deus, porque essa palavra, é chegada do reino de Deus, impressionava as pessoas. Que reino é esse? Que reino é esse? Que reino é esse? Que reino é esse? É o reino de Deus. É o reino de Deus que Jesus veio mostrar a cada um de nós. Aqueles que enxergam, recebem essa palavra com fé, entendimento e conhecimento, que recebem esse reino também, querem andar nesse reino, vão ver coisas impressionantes. Vão ver sinais, prodígios e maravilhas acontecendo.
Em Mateus 3, 24, diz assim, se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não subsistirá, ou seja, não vai vencer, não vai avante. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não poderá subsistir, prevalecer, continuar. Aí aqui entra um detalhe importante. A vida de uma casa, de uma família, onde esposo, esposa, filho com pai, filho com mãe. Se não há paz, se há divisão, dissensão, facção, a casa cai. A derrota virá. O inimigo vai ter uma porta aberta para ele entrar. O reino tem que estar unido. Uma casa tem que estar unida. Uma casa é um reino de uma família. Um lar é um reino de uma família. Se tiver dividido, cada um puxando para um lado, é igual uma que é a guerra de corda, que cada um puxa para um lado, cabo de guerra. E a guerra? E a guerra? E numa guerra o que acontece? A morte, acontece morte. Casa dividida, reino dividido, não prospera. Não prospera. Em 1 Coríntios 4:20 diz assim, porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. O reino romano era poderoso em violência, em ação, em tomar posse, em matar, destruir. Mas o reino de Deus é poder. A palavra não é só palavra. Porque o reino de Deus não consiste não em só palavra. Só em palavra não. Muitas das pessoas entram na casa de Deus, na igreja, de um jeito mal, doente, enfermo, aprisionado, acorrentado, e sai do mesmo jeito. Por quê? É o pregador, a igreja? Não. É a pessoa que não recebeu, não reconheceu o que é o reino de Deus, o que é a palavra que nos mostra, abre os olhos para enxergar o reino de Deus. Porque a palavra vai ter poder. A palavra que vai ser anunciada, a palavra que vai ser pregada tem poder. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a fé vem também por você entender e praticar a palavra de Deus. Mas se eu não houver fé, se não houver reconhecimento que a palavra de Deus é poder,